Né? Eu estou vendo que a nossa tela aqui está com infinito, né? Não sei o que está acontecendo aqui de novo. Eu não estou aparecendo na tela, está aparecendo só a tela aqui, né? Só Liberei. Como é que chama? Só está aparecendo agora sim. Opa, melhorou. Muito obrigado. Então, vamos ver. Quem é que está aqui? Deixa eu ver. Ainda não chegou o pessoal não, rapaz. Ou a coisa está devagar hoje, hein? Ou então é sábado, né? Tá todo mundo no shopping, passeando no cinema, então temos poucas pessoas aqui. Né? Mas vamos lá, então. Então, vamos falar um assunto bastante forte, né? Muito forte, inclusive, né? E que ficou, digamos assim, né? Longe do entendimento do mundo e do mundo religioso também, principalmente do mundo religioso, acerca disso, né? Que é sobre, né, uma parábola que foi dita por Yeshua, né, no Tzeri, né, Yeshua Nazareno, e que foi interpretada de todas as maneiras que se possa imaginar, mas que as pessoas sequer chegaram perto da verdade acerca do que realmente esta parábola contém, qual o segredo dela verdadeiramente, né? Então vamos lá. Mário Tavares está chegando agora. Boa noite, Mário. Alice Kimie Martins Morita também está aqui, né? Eu e você. Muito bem. Então, vamos lá. Antes de mais nada, né? Eu vou usar uma tradução aqui, e nenhuma tradução ela é perfeita, e está muito longe, mas muito longe mesmo, dos textos originais hebraicos, né, ou aramaicos, acerca dos segredos que isso contém. Né? Você pode fazer qualquer tradução feita dos textos hebraicos, será uma tradução interpretativa. Bom, antes de começar, deixa eu recitar uma brahá aqui, né, acerca do estudo da Torá, porque, na verdade, o que nós vamos fazer aqui não deixa de ser um estudo para expor um segredo que ficou oculto, escondido por muito tempo. Né? Então, eu vou fazer aqui essa brahá, e ela diz o seguinte: Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu al devrei Torá. Muito bem. Traduzindo aproximadamente seria, né? Bendito sejas tu, ó sagrado, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com as tuas mitzvot e nos ordenaste todas as palavras da Torá. E tem uma outra bênção aqui, né, que diz: Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et Torato Baruch atah Adoshem notem haTorá. Né? Aproximadamente seria: bendito sejas tu, ó sagrado, nosso Elohim, Rei do Universo. Resumindo, né? Também, né, que nos der a Torá. Muito bem. Nós sempre pronunciamos essas, né, para poder abrir, né? Também como o nosso DNA também é o DNA que emergiu da Torá, então nós pronunciamos essas bênçãos para abrir também o conhecimento que está oculto no nosso DNA. Né? Fechar aqui esse livrinho, deixar ele aqui em cima. Né? Então vamos lá. Né? Deixa eu dar uma boa noite para todo mundo aqui, de novo, né? Então, o Polidoro, boa noite. O Jorge Luiz Castro, boa noite. Dona Lunar, boa noite. O Luiz Carlos Regonato. Ok. Então vamos lá. Eu vou ler aqui o texto, tá certo? Traduzido, e toda tradução ela é defeituosa, ela é ruim e ela é manipulada, mas nós podemos ter uma ideia aproximada da questão em si. Né? Então, essa tradução diz o seguinte, né?
Mateus, ou Matitiarro, né? Capítulo 13, a partir do verso 10, nós lemos o seguinte aqui, que você pode acompanhar, inclusive, na minha tela aqui, né? Que diz o seguinte, deixa eu até subir aqui, acho que vai ficar melhor, quer ver? Deu uma falha Esse aí, porque está com um pouquinho de delay aí. Muito bem. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ok. Vou aqui no texto original hebraico, verso 10 e verso 11, que está aqui, ó, certo? Eu estou marcando aqui, onde está escrito, Vayanan, Vayomer ki lachem nitan, Ladaat et sodot malchut hashamayim ve lachem lo nitan. Né? Aqui é muito interessante porque aqui você tem uma outra visão do que o mestre estava falando. Estava falando de Cabala. Né? O estudo da Torá tem 4 níveis. 4 níveis. Esses 4 níveis, né, são o Pishat, que é a interpretação literal do texto, o Remez, que são metáforas e alusões, o Berush, que são aquilo que emergiu através do estudo dos textos da Torá, e o Sod, que se refere à secreta, oculta, escondida, codificada na Torá, e o Sod é a Kabbalah. A Kabbalah, então, é chamada Sod a Torá, Tério, ou Sodot a Torá. E aqui, né, Yeshua, né, ficou conhecido como Jesus, diz, Vayanan, Vayomer, ki lachem nitan, ladaat et sodot malchut hashamayim, que é plural da palavra Sod, referindo-se aos mistérios da Kabbalah. Portanto, o que ele estava falando aqui são segredos da Kabbalah. Com as traduções, e como o dogma católico romano, evangélico, tudo mais lá, porque tudo veio daí, né? Simplesmente foi um lá, que era o Martinho Lutero, causou uma divisão, né? Onde nasceu o protestantismo, mas os textos continuaram os mesmos e as ferramentas e as interpretações também continuaram o mesmo defeito. E ninguém aprendeu absolutamente nada. Então aqui, Vayanan, Vayomer, ki lachem nitan ladaat et sodot malchut hashamai ve lachem lo nitan. Ou seja, ele disse, né, e respondeu dizendo, porque para vocês, né, nitan, a palavra nitan aqui, dar, né, foi dado, mas também como um dom, né, um gift. Nitan tem 3 letrinhas. Essas 3 letrinhas são Nodea, Torat, Niftar. E quando ele diz foi dado, ou seja, ele também está dizendo o conhecimento da Torá escondida. De Da'at. Aí fala Sodot, dos segredos da Kabbalah, do reino dos céus. Ok, então tá. Então, continuando, aí começa então o seguinte, né? Porque aquele que tem, ele se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, ele será tirado. E todo mundo imagina que está falando de bens físicos, materiais e tal. Mas ele está falando de sabedoria. Ok. Agora, continuando, né? Vamos pular um pouquinho aqui. Tudo isso, né? E vamos passar aqui para o verso 24. Né? Deixa eu ver como é que está a turma aqui. Né? Muito bem, deixa eu ver aqui como é que está. Chegou bastante gente aqui, né? Olha. A Gisele Fátima, boa noite. Marina Sandrini, boa noite. O Ronaldo Jacob, né? Shavuot, querido. Muito bem, o David José da Silva, Shalom. Muito bem. Ok, então vamos lá.
texto traduzido, ruim, né? Mas que contém alguns segredos interessantes. Então vamos lá, olha. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Olha como a tradução aqui é ruim, mas eu vou ler assim mesmo, depois eu vou mostrar aqui como que isso aqui foi traduzido de uma forma a iludir as pessoas, enganá-las e deixá-las pessoas nécias, tolas, emburrecidas com relação ao segredo que está sendo falado aqui. Mas então, diz assim, propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, olha como está aqui, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Né? E os servos, pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não somente tu no teu campo, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Vamos parar por aqui. Né? Do que está falando esse texto aqui? Ok. Né? Por milênios foi dito o seguinte: o trigo, né, são os discípulos que aceitaram Jesus como seu Salvador, né, e vão morar no céu. Né? Esses são o trigo. Né? E os joios são aqueles ímpios, né? Os inimigos do reino dos céus, né? E do cristianismo em si, porque tudo foi jogado para dentro do cristianismo. Quando isso foi falado numa época em que nem cristianismo existia. Para pessoas que eram iniciados na sabedoria da Cabalá. Começa por aí, né? Então, veja aqui a questão. Então, todo mundo, por 2 milênios, fala a mesma coisa. Que mesma coisa? O trigo são aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e tal. Essa, né, conversa toda, essa ladainha toda. E os joios são aqueles que não aceitaram. Aceitou-se esta tradução interpretativa, que é uma verdadeira mentira. E que não tem nada a ver, absolutamente nada, com aceitar um dogma católico cristão imposto sobre a humanidade. Até aqui vocês estão entendendo? Bom, a coisa vai ficar mais forte ainda aqui, né? Vai ficar bem mais forte da questão. Vamos lá. Né? E o Jacó falou, livro de Edom, tem razão, né? Hoje pertence a Edom, né? Essa tradução toda. Mas no princípio, né? Não. Ok? Mas vamos lá. Agora eu vou pegar o texto aqui, né? O texto hebraico. Apesar de não existir um original hebraico, esse texto aqui foi traduzido, né? Por pessoas que eram conhecedoras do hebraico, possivelmente judeus, né? Que consultam os textos gregos, assim por diante, e fizeram uma tradução para o hebraico que é muito interessante. Verso 24, vamos lá. 21, daqui. Ele diz assim, né? Vai Hashem lefenechem mashal aher vayomer malchut shamai domá. Eu estou aqui, gente, ó. Domá. Le Adam Asher Zerá Tov Beshadehu. Né? Vou traduzir aqui literalmente para vocês entenderem o que ele está dizendo. Né? Ele está dizendo o seguinte, né? Que mais ou menos como a tradução fez ali, propôs de outra parábola dizendo, né, que o reino dos céus é semelhante, né, ao Adão. Não está escrito homens, como está na tradução aqui. Ó. Aqui diz aqui, né? Na verdade, é semelhante ao homem, não é homem, mas aqui está escrito Adão. Adão, que semeou boa semente no seu campo. Agora, vamos lá, gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Né? E vamos ver se vocês me ajudam, certo? O que é o campo? Essa é a minha pergunta para vocês. Eu quero que vocês participem comigo. O que é o campo?
O que é o campo, gente? Eu quero que vocês têm que prestar atenção, gente, aqui. Eu sei que passa muita coisa na cabeça de vocês querem pensar muita coisa, mas se vocês não me acompanharem aqui neste pensamento, vocês vão perder o segredo da coisa. Né? Ok? O que é o campo? Né? O Davi diz que é a mente, o Luiz diz que é a terra, o Polidoro diz que é o Éden. Quem mais? Vamos lá, gente. O que é o campo? Vocês vão ficar surpresos. O que é o campo? Ninguém mais? A Joyce Helena está aqui também, Joyce querida, doutora Joyce, bem-vinda. Vamos lá, gente. Ninguém mais sabe o que é o campo? O que é o campo? Olha, a palavra hebraica para campo que está sendo usada aqui, olha, tá? É shadehu, beshadehu, que é raiz da palavra shadê, que é campo, tá? Shadê, campo. O que é o campo? Né? O campo seria a nossa consciência, às vezes está falando. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos participar comigo aqui. O que é o campo, gente? Tá bom. Muito bem. Vamos continuar aqui então, enquanto vocês pensam aí, né? Muito bem, né? E aí, à noite, ele está dizendo aqui, né? Isso aqui, ó. Quando os homens foram dormir, aqui, Anashim, ele está usando aqui a palavra, né? Então, vai avô, oievu, va isra zunim, va isra zunim. Está dizendo assim, e veio dele, né? E semeou o joio, bem rachitá, no meio do trigo. A palavra usada para joio aqui é zunim. Zunim, que é muito, muito, muito semelhante à palavra zoná, que é a palavra, muito semelhante à palavra zoná. Outra palavra misteriosa aqui. O que seria essa palavra zoná? Né? Vou dar uma dica para vocês. É uma dica esdrúxula, mas que vai ajudar vocês a entender bastante. Lá nos anos 70, 80, né? Quando os homens brutos, né? Trabalhando a semana inteira, chegavam na sexta-feira, eles queriam se divertir, né? Esses homens brutos, né? E sem uma consciência espiritual. E o que esses homens faziam, né? Na sexta-feira, quando eles saíam das fábricas, das metalúrgicas, né? E convidavam uns aos outros para a diversão, né? O que eles diziam aos seus companheiros, né? Qual era o convite que estes homens brutos faziam aos seus companheiros? Alguém sabe, não? Assim, e aí, meu, vamos na zona hoje? Eu sei que é uma comparação esdrúxula, mas eu vou ajudar vocês a entender o que é zona. Tá? Zonar é uma palavra hebraica, significa prostituição, ou prostíbulo. Então, né, essa palavra zona, né, literalmente, significa, não é uma região, uma determinada religião. A palavra hebraica para isso é outra. A palavra zonar é prostíbulo. O Ronaldo está falando aqui, vamos para a zona. Exatamente. Né? É esdrúxulo isso, gente, mas para vocês entenderem, né, que é interessante que essa palavra zuninha aqui para trigo é muito semelhante à palavra zonate, que é prostituição. Tá? Agora, outra palavra misteriosa que aparece aqui é essa palavra zerá, que é traduzida para semente. Mas o significado é muito mais profundo do que vocês possam imaginar. Então vamos aqui na tradução. Ó. Mas dormindo os homens, né, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ok. Nossa, gente, isso aqui é tão forte que vocês nem imaginam o segredo que tem aqui dentro. Né? Mas vamos lá. Né? Dito isso, eu vou passar aqui para vocês o meu blog aqui. Tá certo? E vamos aqui para um artigo que eu escrevi chamado Trigo e Joio, os filhos da serpente. Tá? E vai fazer um sentido enorme para vocês agora acerca de o que é o campo, o que é o inimigo, o que é o
joio, né? E o que é esta palavra que foi usada para semente ali no texto. Tá? Muito bem. Aqui no nosso blog, né, eu começo dizendo o seguinte: o maior truque do diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Do filme Os Suspeitos, de Bryan Singer. Vocês estão procurando o diabo? Verbal Kint? Verbal Kint é o personagem lá dos Suspeitos que conta a história do Kaiser Söze, que é, em termos, o diabo, né? Ou reptilianos, alguém no exterior para acusar e lançar a culpa pelos vossos infortúnios, estão procurando no lugar errado, ok? Tempinho, né? Muito bem, nós vamos explicar aqui, Marina Sandrini, já o que é o joio e o trigo e o joio, né? Muito bem, vocês já ouviram falar no diabo, né? Claro, essa história de chifre, rabo e tal, isso, né, é uma história da carochinha, ok? Mas o que é de fato o diabo? Né? O Satã, o demônio e assim por diante. Muitos dos mestres da Kabbalah, muitos dos rabinos, né? Tira da tela infinita aqui para nós, Clésio. Põe na outra tela aqui, senão fica sumindo ali. Muitos dos mestres da Kabbalah, né? Olha, o Yetzer Hará, ok? Que é a má inclinação, o Jacob está falando aqui. Muitos dos mestres da Kabbalah concordam, todos, muitos deles, uma boa maioria, né, que o Satã, né, é um alienígena, um dos filhos de Deus, né, que, enciumado pela criação, com a criação de Adão, da humanidade, traçou um plano para derrubar a humanidade, né? Derrubar o Adão que Deus havia criado. Agora, esse plano, em termos, foi um plano genial, né? Foi o plano. Né? E como ele fez isso? Como o Satã fez para derrubar a humanidade? Outra coisa que os mestres da Kabbalah concordam, né, é sobre a serpente do Éden. Né? E muitos desses mestres também dizem a mesma coisa, que a serpente do Éden, a Nahash, né, era um ser remanescente de um mundo altamente tecnológico anterior, né, ao Éden e que fora destruído. E ela foi um ser, o Messias desse universo, que remanesceu, né, o Messias desse universo tecnológico, onde os seres desse universo chegaram, né, ao status da adoração à tecnologia. Causou a sua destruição. Mas este ser, que era o Messias deste universo tecnológico, a Nahash, ela permaneceu, ela remanesceu, né, e veio aqui ao Éden, né, onde Adão e Rava haviam sido colocados. E o Zohar, né, o Sefer Zohar, nos dá uma informação muito interessante acerca disso. Porque diz que Adão foi criado em um universo e trazido para o Jardim do Éden. Então Adão também é um alienígena. Porque não era deste mundo, aqui do Éden. Mas um ser criado em outro universo e trazido para cá. Muito bem. Então, muitos dos mestres da Kabbalah concordam que o Satã, né, é um alienígena. Agora eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, mas que não vai aparecer. Não vai aparecer, mas tudo bem. Era um código que eu tinha aqui para mostrar. Né? O Mário Tavares está falando aqui, o campo seria o corpo? Então vamos voltar aqui. O que aconteceu? O nome Samuel, eu vou escrever aqui para vocês, né? Eu vou escrever aqui o nome para vocês. Tá? Só um minutinho. Escrevendo aqui. O Satã, cujo nome é esse aí, o Sam, não vou falar o nome completo, né? Enciumado da criação de Adão, né? Ele tramou derrubar a criação. O que ele fez? Ele viajou e veio até o Éden. No Éden, né, ele usou, né, a Nahash, a serpente, e entrou nela
corpo. O Pirkei do Rabin Eliezer, 2000 anos atrás, né? Falando da Nahash, da serpente, né? Não é Samuel, é Sama. Então, o Pirkei do Rabin Eliezer, falando né, do Sam e da Nahash, a serpente, ele explica o seguinte, né? Que existem hierarquias angélicas que possuem 4 asas, hierarquias angélicas que possuem 6 asas, mas o Sam possuía 12 asas. E isso também está ligado com universos e constelações. É um segredo profundo que está codificado nos textos da Kabbalah. Por exemplo, existem universos onde os mundos orbitam 4 sóis. Existem universos, né, onde os mundos orbitam 6 sóis. E existiam universos, ou existem ainda, onde os mundos orbitam 12 sóis. E isso não é divagação, porque hoje a astronomia está provando isso. A maioria das estrelas da nossa galáxia são binárias. Mas existe mundos onde as estrelas são quaternárias, sexagenárias, assim por diante. Certo? Muito bem. Ele veio e entrou na Nahash, na serpente. E a aparência da serpente era como um cavalo alado. Mas era muito isso. Certo? Muito mais belo, segundo o Pirkei do Rabin Eliezer. Né? Muito bem. E o que aconteceu? Vamos lá para o blog, então, para descobrirmos o que é o campo. Quem é o inimigo nós sabemos, certo? É o Sam, que viajou e veio até o nosso universo, esse alienígena, né? Que veio até o nosso universo e usou a Nahash, né? Entrou aqui, vamos lá. Vamos aqui no blog, de novo. E falou Caim com seu irmão Abel: vamos ao campo. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ok. Agora, em seguida diz o quê? A mulher é o teu campo. Vá para o teu campo e comece a cultivá-lo. Vou dizer de novo. Vou ler outra vez aqui, tá? E falou Caim do seu irmão Abel: vamos ao campo. E sucedeu que, estando eles no campo, e se levantando Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Em seguida diz: a mulher é o teu campo, vá para o teu campo e cultivá-lo. Oh, muito bem. O Pirkei do Rabin Eliezer, né, diz que Deus plantou 2 árvores no jardim. A árvore da penetração no bem e do mal, que é Etz Tov Verá. E o Pirkei do Rabin Eliezer diz: o jardim é a mulher. E a árvore é o Adão. E aí fala-se de 2 árvores, inclusive. Uma árvore na qual o Sam perverteu e tirou todas as bênçãos, e uma outra árvore que viria depois, que resgataria essas bênçãos, que era Jacó, né? Que era Jacó. Ok. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, para poder mostrar que isso aqui, para poder ajudar vocês a entender que a mulher é o campo, né? A palavra que está sendo usada para campo, né? Aqui, que é a palavra shadehu, né? O campo dele, aqui, shade é campo, e é construído pelas palavras shin, dalet e re. Shin, dalet e re. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu dar um zoom bem grande aqui. Aqui, ó. Vou dar mais um zoom aqui. Não dá mais, ó. Tá vendo aqui? Essa palavra é a palavra shadê, aqui. Certo? Shin, dalet, re. Tem aí a palavra shad. Shad em hebraico é cheio. Tá?
mas a letra R do nome divino, né? Esse campo é um campo divino, que é a mulher. Então, o que está dizendo o texto? Está falando, né, que o Adão semeou o seu campo. A palavra para semear aqui é zerá. E zerá em hebraico é sêmen. E é traduzido aqui para semente. Certo? Então, Adão coabitou com a sua mulher e a semeou, conforme está escrito lá no texto que nós lemos aqui agora. Mas à noite veio o inimigo de o Sam e coabitou também com a sua mulher e também a fecundou. Por isso a palavra ali usada para joio é uma palavra tão semelhante à palavra zanote. Em termos, né, houve uma prostituição. Né? E aí o que acontece? Vamos voltar aqui no nosso blog, né, para a gente poder entender. Então, aqui de novo, a mulher é o teu campo. Você poderia repetir a última parte, que sua voz falhou? Só a última parte. Qual parte? Do sêmen para frente, semear. Então, voltando aqui, né, o Clésio está pedindo para repetir. É a mulher, né, a palavra usada para semear aqui, zerá, significa sêmen. É a mesma palavra para sêmen, que é traduzida para semente. Tá? Então, Adão foi e coabitou com a sua mulher, porque o termo aqui usado é Adão. Veio o inimigo dele, né, e também coabitou com a mulher de Adão, né, e a semeou também. E isto criou uma mistura. Então, veja que interessante. Vamos voltar aqui. Ó. O maior truque do diabo foi convencer o que ele não existe. O que ele fez? Ele se escondeu. Então, continuando aqui. A semente da serpente. Rabi Judá disse que Caim se levantou contra Abel e o matou porque ele herdou a sua natureza do lado de Samael, que trouxe a morte para o mundo. Ele estava com ciúmes do seu irmão por causa da mulher dele, como indicado pelas palavras. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, de significa mulher, Zohar Parashat Bereshit. Ou seja, o que aconteceu? Quando Abel estava com a sua mulher, com a sua esposa, também Caim veio e matou-o. Por isso está escrito, estando eles no campo. Ok? Voltando aqui. O Zohar revela que Caim era mesmo filho de Samael com Eva, e ele tinha a beleza dos seres angelicais, pois o seu pai era um anjo. Disso não apenas, mas também no Talmud, no Midrash e diversos livros escritos pelos antigos rabis. Quer ver? Né? Vamos pegar aqui o texto hebraico da Torá. Vou abrir aqui, ó. Bereshit, Parashá Bereshit. No capítulo 3. No capítulo 4. Que diz o seguinte: Verhadan, Yada et Hava e Shatô. Vateled et Caim, Vatomer, Kaniti Ish et Adonai. De novo aqui, nós já tínhamos falado sobre esse assunto na live que nós falamos dos seres humanos angélicos, né? Yada et Hava e Shatô. Vataha, Vateled et Caim, Vatomer, Kaniti Ish et Adonai. Traduzindo e Adão penetrou Rava, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Né? E disse, Ish, a palavra usada aqui é Ish, porque refere-se a um ser, né, metade humano, metade angélico. Né? E por isso ela fala em seguida, alcancei, né, eles traduziram isso aqui para um varão do... Por quê? Porque o Sam foi criado pelo divino. Então ela diz,
eu alcancei um homem, um varão de um ser angélico. Sabia que ela havia também concebido da serpente, que estava possuída pelo sangue. Nossa, caramba. O Ronaldo está dizendo o seguinte: eu acho impressionante acreditar no diabo quando todo o judaísmo não acredita nisso. Não é todo o judaísmo. Existe uma parte do judaísmo que não acredita nisso. Eu já li isso. Né? Mas como explicar o nome? Uma coisa é o Satã, que é o ego. Né? E que também vem dessa mistura. É um anjo que caiu chamado Samael. Como você explica isso? Né? Tá certo? Muito bem. Então, continuando aqui, né? Olha, essa relação homem-anjo e helenismo. E tem uma questão aqui com relação ao helenismo também, Jacó. Isso para frente aqui, tá? O próprio Zohar diz isso. Né? Porque está escrito aqui, olha, Verhadam Yada et Hava, né? Que se traduz assim também, né? E Adão conheceu, o Zohar diz que quando Hava chegou até ele, ele sabia que ela havia concebido. E ele também, então, coabitou com ela, e daí nasceram gêmeos, que foram Caim e Abel. Sendo da direita e outro da esquerda, que era o Caim. Vamos continuar, então, aqui. Né? Na verdade, o Ali, Lúcifer é o nome que deram no catolicismo, né? O nome é esse aqui. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Continuando, então, né? A noção da semente da serpente aparece em um livro, né, no 9º século, chamado Pirkei do Rabino Eliezer. Né, o Rabino David Max Eichhorn, né, em seu livro Caim, o Filho da Serpente, traça o conceito de voto até o início dos textos judaicos midráshicos e identifica muitos rabinos que ensinaram que Caim era filho da união entre a serpente e Eva. Alguns rabinos cabalistas também acreditam que foram Caim e Abel de origem genética diferente de Sete. Os cabalistas é conhecido como a teoria das origens. A teoria ensina que Deus criou dois Adão, né? Adão significa homem, humanidade em hebraico, tendo dado alma apenas para um e para o outro não. A alma era a criatura conhecida como a serpente. Este Adão, sem alma, tinha a aparência de um símio. Isso é o que diz aqui, né? No Pirkei do Rabino Eliezer, né, também dá que ele tinha a aparência de um camelo. Não que era como um camelo, mas é como eles conseguem comparar isso. Né? No hebraico bíblico, o termo Nahash significa serpente. A guimatria de Nahash é a mesma de Mashiach, que significa Messias. Como eu falei, porque este ser havia sido o Messias, né, do seu universo tecnológico que havia sido destruído. Dois seres, né, Adão e serpente, tiveram relações com Eva, e ela concebeu e deu à luz a ambos, né, a dois filhos. Seus espíritos se separaram, um para a esquerda, outro para a direita, e da mesma forma os seus corpos. Do lado de Caim tem origem todas as espécies do mal, e do lado de Abel vem uma classe mais misericordiosa, ainda não totalmente benéfica, com defeito. Bom vinho misturado com o mal. Ok. Né? Veja, né? Caim e Abel... Não. Caim reencarnou em Jetro, o Jacó, e Abel em Moisés. Tá certo? Isso que está escrito no Zohar. Muito bem. Então, continuando aqui, olha só o plano maléfico, engenhoso, né? Como que o Satã perverteu a verdade. Gente, tudo bem. É claro, não vamos usar isso como desculpa, como o Jacó estava falando ali em cima, né? Que muita gente isso como uma desculpa para o mal que pratica. Mas a pergunta é, de onde que veio esse mal na humanidade? Né? Então, o que o Satã fez? Né? Ele se escondeu dentro da própria humanidade, pervertendo, né, a sua origem genética.
né, misturando, né, DNA angélico com o DNA humano da humanidade. Claro, né, de novo, não vamos usar isso como desculpa, mas, gente, tem coisas que acontecem aí, né, pelo mundo afora, que se a gente, né, pensa assim, isso não é um ser humano que praticou uma coisa dessa. Por mais que nós sejamos mistura do bem e do mal, né, que é a árvore da penetração do bem e do mal, né, existem coisas que mesmo para o ser humano praticar é inconcebível. Né? Então, como que o Satã fez, né, para perverter a humanidade? Ele misturou a sua própria semente, e aí da parábola do joio e do trigo está dizendo. Não está falando sobre crentes e não crentes. Nunca está se falando disso. Está falando de uma coisa perversa que aconteceu. Né? Que o Adão foi dormir em termos, né? E o Satã veio de noite, né? E semeou a mulher dele com o próprio sêmen dele, né? Para perverter a humanidade. E aí, quando a humanidade floresceu e apareceu, o mal também estava na humanidade, ou seja, o trigo misturado com o joio, que é a perversão, a prostituição que veio do sangue, né? Aí. Certo? É isso que está falando o texto. Né? E que, na mão de gente sem conhecimento, sem sabedoria, sem o conhecimento dos textos hebraicos, né? Simplesmente está falando de crentes e não crentes. Né? Daqueles que aceitam o dogma católico, cristão, protestante, assim por diante, daqueles que não aceitaram, né, o dogma católico, cristão, protestante, assim por diante. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era outro muito mais profundo. Entenderam, gente? Esse negócio aqui? Alguém perdeu alguma parte? Muito bem. Então vamos continuar, né? O Luiz Carlos está falando assim, como as religiões estão... Aliás, a religião, meu querido, é uma coisa também que é resultado disso, né? No Zohar, né? Está dito que quando Deus foi entregar a Torá a Israel, primeiro ele chamou os príncipes das nações, ou seja, o príncipe das nações, né? E ofereceu a Torá também para eles. Isso tem uma parábola aqui que também fala sobre isso, né? Porque o sagrado é justo. Então ele chamou o Sam, o Zohar diz isso, e diz assim, né? Ele chamou o príncipe de Edom, ou seja, o anjo da guarda de Esaú. Tá? Quer ver só? Gênesis capítulo 36. Aqui diz o seguinte, ó. Gênesis capítulo 36. Aqui diz, ó. Ve'ele, toledot esav, hu edom. Eu vou ler de novo. Ve'ele, toledot esav, hu edom. Traduzindo, seria isso aqui, ó. Essas são as genealogias ou as gerações de Esaú. Ele é Edom. De Edom veio Roma, que Edom significa vermelho. Tá? De Edom veio Roma, e de Roma veio o cristianismo. E o príncipe da guarda de Esaú, né, é o próprio anjo caído, chamado hoje, né, pela tradição cristã, de Lúcifer. Tá? Gente, se concentra aqui, que tem coisa que não vai dar para responder aqui, entende? Não vai dar para responder, né? Então vocês têm que concentrar aqui, porque senão a gente se perde nesse assunto aqui. Por isso, voltando aqui no assunto, né? Quando Deus foi oferecer a Torá a Israel, foi dar a Torá a Israel, né?
das nações, que é o Sam, e ofereceu a Torá para eles. Está no Zohar. E o Samael disse, o que tem nessa Torá? Né? E o Sagrado falou, as minhas mitzvot. Né? E diz que o Lúcifer, o Samael, disse assim, eu vou brincar, fazer uma brincadeira aqui, tá? Uma parafrase, né? Uma paráfrase. O Sam disse assim, Deus me livre. Né? Diz assim, desculpa. O Sam perguntou, né, para o divino, quando a Torá foi oferecida a ele, né, porque ele é o príncipe das nações. Né? E a palavra nação refere-se a todos os aspectos negativos que existem em nós, que são resultados dessa mistura. Tá? Veja bem. Então, ofereceu a Torá, né, ao Sam, e ele disse, o que tem nessa Torá? E o Sagrado diz assim, não matarás. E aí, o Sam respondeu assim, eu fazendo uma paráfrase aqui, tá? Deus me livre, porque a minha força deste mundo está baseado em derramamento de sangue no planeta Marte. E você sabe que Marte, né, é o ascendente de Roma. O que aconteceu, então, ao longo da história? Né? A religião matou, pilhou, enforcou, queimou, mutilou, torturou, né, assassinou, né, encheu o mundo de vermelho, que é o sangue, porque o príncipe, né, regente da religião é o próprio Lúcifer. Ok, alguém quer dizer alguma coisa? Que horas são? Porque nós podemos fazer uma pausinha aqui, se vocês quiserem. Eu ia sugerir para a gente fazer uma pausa até as 9 horas. Alguém quer tomar uma água? É o tempo que o pessoal dá uma relaxada aí, né? Conversa um pouquinho também no chat, quem quiser. E a gente retoma. Podemos conversar aqui. Ok. Então vamos voltar aqui, né? Nós tínhamos parados, né? Em Gênesis capítulo 4 diz, e conheceu Adão a Rava, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem, um varão. Né? A palavra usada ali não é Adão, é Ish, porque refere-se a um ser metade angélico, metade humano. Né? O termo conheceu vem do hebraico Yada, cujo significado é penetrar. Então penetrou Adão a sua Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, concebi um varão do Eterno. No texto original, Eterno é o tetragrama, como pode ser visto no verso original abaixo aqui, que nós já até mostramos lá, aqui, né? Onde nós tínhamos mostrado. Ok. Continuando, então, né, o Zohar revela que o termo conheceu, Yada, também significa conhecer, saber. Foi explicado porque quando Eva veio a Adão, ele soube que ela já havia mantido relações com a serpente, que já estava grávida, e ele também possuiu e gerou Abel, mas diferente de Sete, que não possuiu mistura, Abel tinha parte da impureza da serpente. Né? Eu já revelei aqui no blog que a mulher, né, pode manter relações com um homem e conceber de outro. E, inclusive, isso é, hoje, né, apoiado pela ciência. Porque a energia de um homem pode ficar no ventre de uma mulher, pode ser fecundada por um outro, no entanto, ela pode conceber daquele outro a quem ela pertenceu antes. Apoiado pela ciência. Vocês podem procurar e estudar, que vocês vão descobrir isso aqui. Tá? Muito bem. Tem um artigo aqui, chamado Segredos do Sêmen, que eu explico acerca disso. A mulher é o campo. Eu já expliquei que a palavra Xadê, campo, sempre alude à mulher, pois Xadê tem a mesma seio. E Yeshua, né, lhes propôs outra parábola, né? Nós estávamos lendo lá, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam e veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio, né? Caim e Abel, né? Trigo e joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde veio o joio? Respondeu-lhes, o homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram, queres, então, que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele.
para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis também juntamente o trigo. Ok. Deixar crescer ambos. Então, no texto aramaico, como no texto hebraico, a palavra para shadei e a palavra para semente é zerá. Geralmente é sêmen. Portanto, a palavra do joio e do trigo alude às relações de Samael maligno, o inimigo da humanidade. Todos os cabalistas dizem isto, que o grande inimigo da humanidade é o Samael, que veio para derrubar a criação, a questão, porque ele era o príncipe, o primeiro dos filhos de Deus, que habitava no Éden, e com ciúme da criação de Adão, ele então tentou destruí-la, derrubá-la. Okay? E como ele fez isso? Ele não veio aqui poderes angélicos para destruir o casal que havia sido criado. Ele traçou um plano perverso e maligno de corromper a humanidade de dentro para fora. E isso é tão maligno, né, que isso foi usado por diversos povos que, tentando conquistar outros, mas não obtendo sucesso, né, com isso, eles então usaram o mesmo tipo de estratégia, né, para perverter estes povos de dentro para fora. Inclusive, isso foi tentado com os judeus, com os hebreus, né? Pelos helênicos. Muito bem. Então, continuando, né? Vamos lá. Salve de Pax Sankara. Pois é, né? Exatamente isso. Tem gente me chamando aqui no Messenger nessa hora. Não dá, né? Agora eu não posso responder, sinto muito. Muito bem, então vamos continuar aqui no blog, né? Alude às relações, né, de Samael, maligno, e Adão com a mesma mulher que geraram gêmeos Caim e Abel. Né? O primeiro casamento misto, o primeiro casamento miscigenado. Aí tanto Yeshua como Yohanan, né, eram contra algumas correntes religiosas da época e chamavam os seus membros e propagadoras de víboras, né, e filhos da serpente. Por quê? Serpente, raças de víboras. Como vocês escaparão da condenação do inferno? No inferno é as clipóteses, nós já falamos sobre isso, né? O mundo das clipóteses, né? O verso segue abaixo aqui, né? Nerhashim, filhos da serpente, literalmente falando, né? Aí teve gente que pegou isso aqui pervertidamente, né? E fica acusando os judeus, né? De serem os filhos da serpente. Isso é uma grande calúnia, é uma grande mentira. Ok, deixa eu ver o que nosso amigo Jacó está falando aqui. Os judeus helênicos perverteram o judaísmo escrevendo histórias como Enoque, Tobias. Não, né? Isso aqui está no... Eu já li isso, nós estudamos sobre isso naquela questão dos asmoneus, né? Lá dos Macabeim. Isso aí mesmo, meu querido. E como que isso foi feito? Deixa eu aproveitar que o Jacó está falando aqui, um parênteses nessa questão, que está no outro artigo que nós escrevemos lá, chamado Segredos do Sêmen. Os helênicos, né, ajudados por judeus malignos, né, lá, porque em todos os povos tem isso, gente. Né? Hoje nós estamos vivendo um problema que o mundo inteiro aí com inveja, né, principalmente inveja, ficam o tempo todo falando mal dos judeus. Os judeus são maus, os judeus são perversos, os judeus mataram Cristo, aquela história toda, um monte de calúnias, aquelas, né, coisas que... Né, a questão não é isso. Existem pessoas boas e más em todos os povos. Todos. Tá certo? Muito bem. Então, aproveitando aqui o Jacó está falando, né? Ô Jacó, você prefere Jó ou Jacob, meu querido? Muito bem. O que os helênicos fizeram? Eles não estavam conseguindo converter os judeus. Né? Então eles usaram a mesma estratégia do maligno. Né? Eles promulgaram uma lei chamada Prima Nocte. Né? Em latim, Prima Nocte. Significa primeira noite.
que é isso? Foi uma lei que dizia o seguinte: todo casamento judaico que fosse ser realizado, a primeira noite da esposa de um judeu deveria ser dada a um helênico. Por que isso? Né? Inclusive, nós vemos isso naquele filme do Mel Gibson. Como é que é o nome mesmo? Braveheart. Coração Valente. Aquilo ali não é invenção, gente. Né? Então, a primeira noite de uma judia casada, eles forçavam que ela deveria passar com um helênico. Porque se ela não concebesse desta noite com este helênico, né, o sêmen do helênico no ventre dela ia produzir, né, um filho misturado. Está entendendo? Olha o plano maligno. E aí, então, eles iam perverter a nação judaica de dentro para fora, como Samael fez com Eva. Tá? Se vocês assistiram Coração Valente, vocês viram isso no filme. Certo? Então, voltando aqui. Né? Ok. E subiu também com eles muita gente. Ó. Aqui é outro texto, tá? Falando da Erev Rav agora. A multidão mista, que são os filhos da serpente. Que são, né, as almas que se geraram a partir desse lado com a Eva. Nasceu a Erev Rav, que é a multidão mista. Ó. O texto diz isso daqui. Ó. Subiu também com eles, uma mistura de gente e ovelhas e bois e uma grande quantidade de gado. Está falando de quando os hebreus saíram do Egito? São ruim, péssima, imprestável. Diz que viu com eles, com os hebreus, com os judeus, uma mistura de gente. Meu, o que é isso aqui? O que significa? O texto hebraico não diz isso. Vou mostrar para vocês o que diz o texto hebraico. Tá? Shemot, capítulo 12. Né? Verso 38. Olha. Vegan, está escrito aqui, ó. Itan. E também a Erev Rav subiu com eles. Está escrito aqui. O que é a Erev Rav? A multidão mista, que são os filhos, né, as almas que se formaram a partir do casamento do maligno com a mulher de Adão. Né, nasceu, né, uma mistura. E essa mistura é chamada, né, Erev Rav, que poderia ser traduzido Erev, né? Entardecer, Erev. Por exemplo, quando a noitinha está chegando, né, nós dizemos uns para os outros, né? Erev Tov. E Laila Tov quando vamos dormir. Erev Tov, quer dizer, bom entardecer, aproximadamente. Né? Erev Rav, quer dizer, a multidão do entardecer. Ou a multidão, né, da obscuridade. Vamos entender assim, mais ou menos. Que são as almas que se criaram a partir do casamento do maligno com a mulher de Adão. 5 tipos de almas foram criadas com esse casamento, que são os Nefilim, os Giborim, Anakim, Refaim e Amaleque. Vou dizer de novo. Nefilim, Giborim, Anakim, Refaim e Amaleque. As iniciais dos nomes dessas almas que nasceram desse casamento misto, por um método cabalístico chamado de Roshei Teivot, ou Roshei Teivot, quando eu pego cada letra inicial de uma palavra, formam o acrônimo Negará. Negará, que significa contágio do mal. Vou escrever aqui para vocês. Contágio do mal. Essa mistura, tudo é pervertido. Tudo é contaminado pelo mal. Tá?
Muito bem. Estes povos aqui, por serem os filhos da serpente, né, e de Samael, eles eram muito iluminados. O próprio Rabino Isaac Luria explicou isso. Né? E o que aconteceu? Né? Quando os hebreus estavam esperando Moshe descer do Har Sinai com as Lohot da Torá, as tábuas da Torá, a Erev Ravi, a multidão mista, lideradas pelo feiticeiro Balaão, né, o mago de um olho só, e seus 2 filhos, né, que era e Ambros, convenceram o povo, né, a perverter-se. E eles então fizeram o bezerro de ouro. Você deve estar lembrado dessa história. Hã? Certo? Foi a Erev Ravi, os filhos da serpente, que perverteram, né, o povo. Aí tem vários segredos aqui que não vai dar para falar, que é muito extenso, né? Não é possível falar tudo. Eles estavam no meio do povo judeu. E eles haviam também, de acordo com Zohar, né, feito a Brit Milá, a circuncisão. E em função de terem feito isso, eles sempre reencarnam no meio do povo hebreu. E os cabalistas dizem, praticamente é impossível reconhecê-los. Né? Mas pelas suas, digamos assim, ações, nós podemos saber quem são. Né? Ok. Então, continuando aqui. Então, a razão, né, da oposição de Yeshua e Yohanan com relação àquele povo lá, que não são todos os judeus, como as pessoas querem acusar, né, era por causa dessa questão religiosa, né, vindo da Erev Rav. Né? Então, eu já falei, a Erev Rav é composta de 5 tipos de almas distintas, que são os Nefilim, os Giborim, os Anakim, que eram os gigantes, os Refaim e Amaleque. Né? Por exemplo, os nazistas eram desse último tipo aqui, que são os Amalequitas. Amalequim. Certo? Muito bem. Olha, vamos para mais segredos aqui. Ok? Vamos lá. Exatamente, Jacó. Nefilim, não Nefilim. Nefilim já é plural. Tá? Nefilins é um aportuguesado, né? Mas é Nefilim, já é plural, já porque é de Nafal, que é caídos, né? Aqueles que caíram, foram derrubados. De acordo com Zohar, né? No princípio, foram 60, né, angélicos que caíram, liderados por 2. Está na Parashá Balak no Zohar. Ok? Muito bem. Então, continuando aqui, no Zohar, vamos falar um pouco dos macacos. Tá? Tá tudo ligado aqui. Né? Falar um pouquinho dos macacos. O Zohar revela o seguinte: Adão conheceu sua mulher, Rava, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Junto com a energia de Adão que produziu Caim, havia a que tinha sido deixada pelo elemento símio, a serpente, o Adão sem alma. Assim, sobre o nascimento de Caim, não é dito, e ela gerou, mas ela concebeu um filho. Bem, e liricamente, a letra hebraica Kof, ou Kuf de Caim, também significa macaco. Por causa do pecado de Adão, e mais especificamente após o pecado de Caim, o seu primeiro filho foi degenerado em macaco. Então tá, o Rabino Isaac Luria, no século XVI, né, ele disse o seguinte, né, que no futuro ia aparecer um homem que seria como tendo se originada do símio, do macaco. Isso foi dito pelo Rabino Isaac Luria 500 anos antes de... Gente, me ajuda aqui que fugiu o nome da minha cabeça. Como é que é o nome do homem lá das espécies? Né? Gente, lembra aí? Darwin. O Darwin. O Clésio está ligado. Obrigado, Clésio. Salvou minha pele. Então, o Rabino Isaac Luria, 15 anos antes de Darwin, né, ele falou, olha, vai surgir no futuro um homem que será tentado a comparar a humanidade como tendo emergido do macaco.
Mas o Zohar diz o contrário. Diz que o homem, que o macaco já foi homem, mas foi degenerado em função desta corrupção que houve pelo casamento misto da serpente com a mulher de Adão. Então, o primeiro filho de Caim foi degenerado em símio. E o Zohar, né, e o Talmud e outros livros dizem que na era messiânica, o próprio macaco também será devolvido, né, será corrigido à sua forma humana. Isso está escrito, não sou eu que estou falando, isso está escrito. Tá? Muito bem. Darwin não estava totalmente errado. Uma parte da humanidade emergiu dos símios. Tem uma outra parte aqui, que tem com os neandertais, que eu não vou falar aqui, né, mas é um outro segredo, né, que o Zohar explica. Né, o Zohar explica o seguinte, né, que no princípio a humanidade andava curvada, que eram os neandertais. Aí o divino veio e colocou, né, 26 ossos nos pés da humanidade e 26 ossos na coluna e a humanidade ficou em pé. Mas não é que eles eram macacos, mas que andavam curvados. Tá? O Jacó está dizendo o seguinte, plural majestico, Jacó. Plural majestico. Tá certinho, muito bem. Continuando, aqui, né, então... Conhecendo os filhos da serpente, né? Os seus trejeitos, né? A sua energia, todos aqueles que pregam ódio gratuito, segregação e preconceito, usando as escrituras sagradas como apoio para suas más ações, são os filhos de Samael através da serpente, que manteve relações com Eva e eles descendem de Caim. Isso está escrito no Pirkei do Rabino Eliezer. Nós temos mistura. Quando a Torá foi dada, o Zohar diz que a humanidade foi limpa e foi transformada. E eles ficaram parecendo com anjos aos pés do Sinai que estava levitando sobre a cabeça deles. Muita gente pensa que o Monte Sinai ainda existe, né? Mas ele foi destruído porque ele foi arrancado do chão. Ele é o divino. Isso está escrito no Midrash, né? Se não me engano, também no Talmud, mas não tenho certeza agora, né? Mas é explicado que o monte foi arrancado do chão, virado de ponta cabeça, o divino colocou os pés, né, sobre a base do monte. Também diz e alude para o divino surgir aqui, né, um Stargate foi aberto, mas esse é outro assunto. Né, nós vamos entrar nesse assunto aqui agora. Né. Mas então, quando a Torá foi revelada, a humanidade foi purificada, mas aí com o pecado da construção do bezerro de ouro, toda essa energia negativa voltou novamente. Mas a limpeza da humanidade só é possível através das mitzvot, da Torá. Certo? É a única forma de sermos limpos da energia da serpente. Né? E isso não tem a ver com praticar